Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? A palavra do Senhor que nós estamos estudando está no livro de Efésios, capítulo 6, e hoje o versículo 15, que diz assim: E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós já vimos aqui duas partes da armadura e hoje nós estamos na terceira parte da armadura. Já vimos o cinto, já vimos a couraça e agora nós vamos ver as sandálias, os calçados e calçados os pés na preparação do Evangelho. O que essa sandália aqui ela representa, até num aspecto de luta mesmo, de um soldado? Ela tem duas funções aqui principais, que é a segurança e a prontidão. Todas as vezes que um soldado ele estava ali com as suas sandálias, aquele soldado ele estava pronto, ele estava seguro se ele precisa correr, se ele precisa atacar, se ele precisa se defender, ele já está com as suas sandálias pronto para a batalha. Muitos soldados também, o que eles faziam? Eles faziam barulho com a sandália para poder amedrontar o inimigo. Mas como nós não estamos falando de fato de uma guerra física, aqui são totalmente alegorias para que você traga essa palavra para o seu dia a dia. Então, eu pergunto para você, será que você está pronto para enfrentar o inimigo ou ainda você se sente inseguro? Essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse com muita sinceridade. Nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos, muitos de nós aqui, frequentando as igrejas, mas será que nós estamos de fato preparados para enfrentar o inimigo ou ainda nos sentimos inseguros? Muitas vezes, quando nós estamos em algumas batalhas, nós até falamos assim: puxa, se aquele irmão que é bem preparado tivesse aqui para me ajudar. Poxa, aí tem momentos que a pessoa ela vai pedir, se aquele obreiro tivesse aqui, se aquele pastor ungido tivesse aqui, mas todos nós devemos estar preparados. Para você entender como uma pessoa preparada, ela age diante de um ataque do inimigo e ela vence isso, nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, e diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Assim que Jesus ele sai do batismo das águas, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele vai enfrentar o inimigo. Ele vai enfrentar o diabo ali no deserto. Só para que você entenda de que tipo de preparação eu estou falando, já que diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Quando eu estou perguntando para você se você está preparado, não é se você é uma pessoa corajosa, não é se você é uma pessoa que tem aquela garra, não, mas eu estou falando da palavra de Deus. Se agora eu te pedir algo, você teria algo para me dar? Eu estou falando da palavra de Deus. Se um seu filho chegasse chorando em casa, você teria uma palavra para ele? Se você estiver no seu trabalho, se você estiver numa faculdade e alguém ali estiver passando por uma situação difícil, você teria uma palavra para dar para essa pessoa? Veja como essa batalha aqui entre Jesus e o diabo, olha o campo que eles estão brigando, olha que em campo eles estão brigando. Jesus em nenhum momento ele fisicamente tenta atacar o diabo e nem o diabo fisicamente tenta atacar Jesus, do tipo empurrar ou agredir de alguma forma. Essa batalha aqui é totalmente no campo do conhecimento. E vamos ver quem vai prevalecer nessa história aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então nós já começamos a entender que Jesus ele estava lá nesse deserto e o Espírito Santo o conduziu
não só ao deserto, mas também o conduziu à santificação. Jesus estava ali naquele deserto e ele estava jejuando, ele estava de alguma forma matando a sua carne e vivificando, fortalecendo o seu espírito. Por que isso? Até é errado dizer vivificar, porque o Espírito de Jesus nunca foi abatido, mas ele estava ali fortalecendo o seu espírito. E por que Jesus precisava estar forte espiritualmente? Porque, mais uma vez eu te digo, o seu inimigo, ele só consegue ser derrotado por mim e por você, se nós lutarmos no campo espiritual. E Jesus estava forte, pois a Bíblia diz que ele estava jejuando, ele estava matando a carne para que o espírito pudesse se sobressair. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, o diabo vai começar a tentar vencer agora. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira batalha. O diabo afronta a Jesus no sentido ali de sua filiação. E aí, você realmente é filho de Deus? Então, toma uma atitude. Tá todo aí pálido. Tô olhando para você, parece que você tá meio magro. Tá com fome. E a Bíblia já estava dizendo que ele sentiu fome. Manda que essas pedras se transformem nos pães mais gostosos que você pudesse ver. E Jesus, ele rapidamente não se deixa levar pela emoção, pela parte humana ali do corpo, gritando por fome, por comida, gritando de fome. E Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que resposta sensacional. Quantas vezes você já vibrou ao ler isso e fala, puxa, Jesus deu na lata dele. Aí no versículo 5 diz, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mas o que é mais interessante é que Jesus disse para o diabo naquela batalha, nem só de pão viverá o homem. Olha que interessante. Olha o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Lembrando que nós estamos no livro de Mateus. E o livro de Deuteronômio está lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E o que o livro de Deuteronômio, Diego, tem a ver com Mateus capítulo 4? Vejamos o que está escrito em Deuteronômio 8:3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa palavra de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que compõe os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, estava dentro de Cristo. Você tem a palavra de Deus dentro de você, mas será que ela está num lugar bem fácil, de fácil acesso, para que quando o inimigo te atacar, você pegue aquela palavra e diga, olha, tem um povo lá em Deuteronômio que também andou no deserto, que o Senhor o sustentou com o maná. E o Senhor bem mostrou ali que
que nem só de pão viveria o homem, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Senhor Jesus estava preparado, ele conhecia a palavra. Eu não estou dizendo que ele conhecia o versículo, mas ele conhecia o Espírito que agia através da palavra. Aliás, ele mesmo disse, né, no livro de João, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aqui ele está demonstrando para mim e para você que quando o diabo o afrontou, ele não foi em busca de algo novo. Ele pegou a palavra viva do Senhor que está dentro dele e anunciou ela ali para vencer a batalha. Vamos mais adiante. Salmos 91, 11. Aí é o diabo usando, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você vê que o diabo está preparado. Ele cita aqui o Salmo 91 para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele se levanta contra aquela intenção errada, porque ele tem o discernimento a respeito da palavra. Então, por mais que muitas vezes o próprio diabo ele quer usar até a palavra para te desmoralizar, para poder te destruir. Olha o que o Senhor Jesus faz. E de novo em Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Satanás, eu não vou me prostrar, porque essa aqui é a verdadeira palavra e nela eu creio. Você até usou aí o Salmo 91, mas para ser bem sincero, esse salmo aí na sua boca para mim não faz efeito algum. Mas a palavra do Senhor que eu tenho comido, que eu tenho vivido, essa sim me mantém aqui de pé. E o diabo saiu e vieram os anjos e o serviram. Talvez você tenha necessitado que os anjos do Senhor venham ao teu encontro para que você seja abençoado, curado, que a sua família seja guardada. Talvez você está aqui ouvindo esse devocional e diga: Diego, eu preciso de um milagre. Então eu quero te propor algo nessa noite. Que tal? Eu sei que você vai ouvir isso de manhã, mas eu estou gravando agora às 23 horas e 41 minutos. Que tal você compreender o que está escrito em Efésios 6,15 e calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz? Você precisa estar calçado com esse Evangelho que te deixa seguro e que te deixa pronto. Estude a palavra de Deus. Não tem nada melhor, não tem nada maior, não tem nada mais belo, não tem nada mais seguro do que a palavra de Deus. Estude a palavra, se apaixone pela palavra. Você vê que ela é tão importante que eu devo calçar as sandálias na preparação do Evangelho da Paz. E que esse Evangelho da Paz leve paz para a tua casa todas as vezes que você souber manusear a palavra de Deus. Eu quero orar por você brevemente. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe, Pai, em nome de Jesus. Cuide desta pessoa, Pai. Não faça, Senhor, que não permita que ela, meu Deus, venha se distanciar da tua palavra. Te louvar é maravilhoso, Pai. Te louvar nos cultos, engrandecer o teu nome, isso, Pai, devemos fazer. Isso devemos, meu Deus, praticar. Mas também, Senhor, calçando os pés do Evangelho da Paz. Que nós nunca venhamos ser pegos de surpresa. Que nós nunca, meu Pai, venhamos ser pegos, meu Pai, desprevenidos, sem a palavra. Como muitas vezes, Senhor, muitas pessoas passam até mal, porque ficam com aquele cafezinho magro, Pai, no estômago, mas que ao respeito da Tua palavra, haja, meu Deus, uma fartura de alimentação todos os dias, porque esse é o Evangelho da paz. E que a paz desse Evangelho esteja com todos que tiverem, meu Pai, esse interesse, que tomarem essa decisão. Eu entrego a vida, eu entrego o coração, eu entrego tudo, Pai, que está diante de mim, todas essas pessoas, todas as famílias, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.